365 dias passaram como se fossem poucas semanas, e os desafios que eu enfrentei fizeram o ano voar. Bem-vindos de volta, viajantes, a esta série de 3 episódios sobre a minha aventura na terra do tio Sam. Então, pegue o seu melhor lugar na poltrona e venha viajar comigo! Para quem me acompanha há mais tempo aqui no canal, sabe que eu trabalhei por quase 6 anos a bordo de navios de cruzeiro. Era realmente o trabalho dos sonhos, e às vezes do pesadelo também. É lindo estar ao mar, navegando por mares e conhecer muitos lugares. Mas todo marinheiro deseja passar uma temporada em terra firme, não é mesmo? E foi o que eu fiz. Em 2022, decidi que aquele ano eu daria adeus à vida de marinheira. Porém, não abandonei o meu sonho de viajar e voar por aí. Esse estilo de vida passou a ser a minha paixão. Neste episódio, eu te contarei os desafios de estar em terra firme, de morar em um hotel e de aprender novas habilidades. Então, não saia daí e venha para o Marriott Gateway comigo. Porém, se você não assistiu ao primeiro capítulo desta série, dê uma pausa nesse vídeo, corra lá, assista o primeiro episódio e não perca nenhum detalhe dessa aventura na terra do tio Sam. A sensação de voltar aos Estados Unidos é muito boa e desesperadora ao mesmo tempo, pois desta vez eu volto para trabalhar em uma das maiores redes de hotéis do país, o grupo Marriott International. As primeiras 3 semanas foram de treinamento, adaptação, aprendizado sobre a empresa, a sua missão e como atender os hóspedes de acordo com o padrão Marriott. O programa J1 tem todo um cronograma que devem ser seguidos pelos managers. Mistruri e Vedel eram os responsáveis em cumpri-lo e fizeram isso de forma maravilhosa. Eu também pude contar com o suporte de um time maravilhoso do Front Desk, pessoas com qual eu tive a oportunidade e o prazer de trabalhar e conviver diariamente. Quando se está em outro país, temos várias barreiras para enfrentar pela frente. Uma delas são barreiras culturais e a outra, a barreira do idioma. Embora os Estados Unidos sejam um país extremamente cosmopolita, onde vivem pessoas e milhares de pessoas que falam espanhol e outros idiomas, o inglês ainda é a língua predominante no local. Superar o medo da comunicação é uma barreira para muitos estudantes da língua inglesa. Comigo não foi diferente. Embora eu já tivesse uma certa confiança, o medo sempre bate a porta ao falar com nativos. Uma dica para superar o medo: simplesmente fale. Ao chegar em Atlanta, fiquei morando no hotel Marriott Gateway. No segundo programa, poderíamos ficar lá de 15 a 20 dias. Porém, a minha aventura durou 4 meses morando no hotel. E isso eu te contarei agora mesmo. Como foi morar em um hotel 4 estrelas nos Estados Unidos? Durante os meus anos vivendo a bordo, eu já me hospedei em diversos hotéis ao redor do mundo, mas no máximo por 10 ou 11 dias, como foi no período da quarentena na Flórida. Porém, jamais imaginei que um dia teria o privilégio e o desafio de me hospedar por mais de 2 meses em um hotel 4 estrelas. E é exatamente essa experiência que eu quero compartilhar com você hoje, neste segundo episódio da série, meus 365 dias nos Estados Unidos. Mas se você ainda não sabe o que me levou a morar nos Estados Unidos, eu vou te contar agora. Você sabe o que é o programa J1? O programa J1 é um visto de intercâmbio cultural e educacional criado para estudantes, profissionais e participantes de programas de trabalho e viagem. Ele é patrocinado por instituições americanas credenciadas e permite que pessoas do mundo inteiro estudem, recebam treinamento e compartilhem habilidade nos Estados Unidos. Foi assim que eu embarquei no programa Chefes Sem Fronteiras, vivendo uma jornada internacional. Aliás, existem vários tipos de programas semelhantes. Alguns
levam para os Estados Unidos, outros para a Europa. Perfeitos para quem sonha com a primeira ou a próxima experiência fora do país. E não esqueça, viajante, se você está gostando desse conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Assim, mais viajantes se juntam à nossa tripulação. Morar em um hotel por tanto tempo tem seus altos e baixos. O que mais me fazia falta? Uma boa comida caseira. Como participante do programa J1, nós não podíamos comer gratuitamente no restaurante do hotel. Recebíamos vouchers diários para almoço e jantar, e o café da manhã era servido no lounge VIP, onde mais tarde trabalhei com a maravilhosa Miss Brenda, que eu já lhes apresentei no primeiro episódio. E sabe o segredo da boa convivência desse tipo de vida? Fazer amizade. Fazer amizade com o time da limpeza, o time housekeeping. Eles são os verdadeiros anjos dos bastidores, aqueles que sempre aparecem na hora certa, com um sorriso, uma ajuda ou até um cafezinho escondido. Cultivar essa amizade é essencial e, acredite, rende histórias incríveis. E assim, viajantes, chegamos ao fim deste segundo episódio da série. Mas no próximo episódio, eu vou te contar tudo sobre o dia em que eu deixei o Marriott Gateway para alugar a minha primeira casa nos Estados Unidos. Teve confusão, emoção e muitas lições pelo caminho. Não perca, porque o melhor ainda está por vir. Arrivederci! Tchau, tchau! That it's not immortal, but a flame that grew. For the love we shared, so intense and true, doesn't need to be eternal to be fruitful too. In memory and heart, it'll forever glow, like a flame that burns, an eternal show. In every moment, my love will be attentive, with skill and fervor always. Every moment, even in the face of the greatest charm, my thoughts will be all yours, my motto. And when the search comes at the end of the road, be it death, be it loneliness, I'll be your boat. And say of the love we once knew, that it's not immortal, but a flame that grew. For the love we shared, so intense and true, doesn't